Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Está dizendo: disse Deus, haja luz. E o quê? E havia luz. Mais uma vez, e disse Deus, haja luz e houve luz. Amém. Vamos sentar. Deus é bom em todo tempo. Meus queridos, quando estava vendo esse texto, eu lembrei de duas experiências particulares minha, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o que nós vamos estar refletindo. Primeiro, eu não sei se você já teve a experiência de brincar de cabra cega, onde veda seus olhos, automaticamente tudo fica escuro e você é guiado somente pelos sons, pela sua percepção, pela sua sinapse e tenta pegar as pessoas. É divertido, mas para quem está com os olhos vendados é angustiante. A gente tropeça, cai, vai para o lado errado, as pessoas tocam na gente, a gente não sabe quem tocou, e aí fica aquela experiência muito engraçada, mas que na verdade, para quem está com os olhos fechados, não é tão engraçado assim, né? A angústia que ele passa ali para ver se consegue sair da condição da cabra cega é uma das suas maiores missões. E dependendo da situação, a brincadeira fica até difícil demais para a pessoa. Outra experiência que me lembra quando eu olho para esse texto foi um blackout que a gente teve na década de 80. Literalmente o Brasil sofreu um blackout. E literalmente, por incrível que pareça, você não enxerga nada. É um breu completo. Um breu extremamente completo. Quem está na rua, quem está em casa. E foi uma experiência, pelo menos na região onde nós morávamos, tinha muita mata, não tinha sofrido tanto desmatamento devido ao desenvolvimento. E literalmente a gente não enxergou nada. E também tem outras experiências. Quando apaga a luz, eu descobri que a nossa memória imediata, ela se apaga também junto. Mesmo você conhecendo literalmente os corredores da sua casa, mesmo você sabendo a disposição do lugar onde você está, quando a luz se apaga, literalmente, a possibilidade ou a probabilidade de você tropeçar, bater em alguma coisa, se machucar é muito grande. Porque quem anda no escuro precisa estar tateando, precisa estar buscando anatomia para que possa decifrar através do código das anatomias, saber onde é que está colocando o pé, o que está pegando ou para onde está indo, que também é uma experiência muito ruim. Então, meus queridos, olhando para esse texto, isso me faz entender como a nossa experiência com Deus nos faz jorrar luz. Era um ambiente de trevas. A Bíblia diz que a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então podemos perceber que as trevas eram tão densas que não dava para descobrir a diferença linear, num plano de vista de horizontal, qual era a diferença entre o céu e a terra, porque estava tudo embolado, entrelaçado com as trevas. E aí a palavra de Deus diz: haja luz. Que fenômeno tremendo. A luz, ela faz distinção. A luz lança clareza no entendimento. Quando a gente olha para a luz da palavra de Deus, nós vamos perceber que a palavra de Deus é um holoforte divino que nos faz ter clareza, que nos faz ter na vida espiritual discernimento, que nos faz enxergar com olhos que não são olhos humanos, porque quando nós falamos de luz, esta luz que vem da palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não depende da luz física, ela não depende da luz
com o que os nossos olhos observam. Paulo chama isso de fé. A palavra de Deus nos lança uma luz que nos faz olhar com os olhos da fé. Os olhos da fé não é aquele que olha somente por aquilo que pode ver, mas olha além do que pode enxergar. A visão, a percepção da fé, iluminada pela palavra de Deus, se transforma num telescópio poderoso, capaz de enxergar as dimensões espirituais, e não só as dimensões espirituais, as dimensões da nossa vida, decisões, motivações, comportamentos. Quando nós olhamos para a experiência de Pedro no domingo passado, quando nós falamos o prepotente que afundou, foi o tema da pregação de domingo passado, nós vimos que Pedro não teve o discernimento necessário, e por não ter o discernimento necessário, ele desafiou Jesus e andou sobre as águas, mas afundou-se, mostrando que a prepotência nos leva, ou seja, a falta de discernimento, a falta de iluminação espiritual, nos leva a sentirmos prepotentes a ponto de achar que Deus precisa provar que é alguma coisa para nós, que nos leva a afundar. Quando olho para esse texto, nós vamos ver que quem não tem esta luz espiritual tropeça em seus próprios medos. Quem não tem esta luz espiritual tropeça em suas próprias razões, em suas próprias convicções, porque falta discernimento. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele também é a luz do mundo, e encontra um mundo tão caótico quanto o mundo de Gênesis. Os homens estavam perdidos como ovelhas sem pastor, sem saber para onde ir. E Jesus teve compaixão deles, e em João 8:12, Jesus declara a todos: eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que a gente pode aprender aqui é que existe uma luz espiritual que é chamada Verbo de Deus, a palavra de Deus, porque foi a palavra que trouxe luz nas trevas, e é esta palavra que fala a nós hoje, e que tem falado durante toda a época da humanidade aos nossos corações, quando vem da parte de Deus. É Deus que ilumina os nossos caminhos, mostrando onde temos colocado os nossos pés. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. E esta é a declaração do salmista para mostrar ao ser humano que ele tem sim uma dimensão espiritual e que ele precisa se preocupar com isto. Jesus, ele disse: não ajunteis, não fiquei tão preocupados em ficar ajuntando coisas na terra, mas porque o ladrão rouba, o dinheiro vai envelhecer, vai embolorar, as traças vai se transformar em alimento de traças. Mas eu digo para você: ajuntais o tesouro no céu, onde o ladrão não vai tocar, onde ele não vai envelhecer, porque eu te digo que onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Veja como o ser humano pode se aprisionar a coisas. Quando nós não temos a iluminação da palavra de Deus, nós deixamos de ser abençoados para possuir, para conquistar, porque a bênção de Deus é: dominem a terra, e passamos a ser dominados. Passamos a ser dominados pelos nossos impulsos, pelas nossas pulsões, pelos nossos desejos, passamos a ser dominados pelas nossas vontades, passamos a ser dominados pelas coisas. Muitas pessoas não têm coisas, muitas pessoas são as coisas que os têm, que os escravizam, que tenta fazer e dar a eles uma definição que na verdade não é uma definição de conquista, mas é uma definição do quanto eu sou escravizado por coisas. Quando eu olho para esse texto, eu fico observando que existe uma forte relação entre a luz e as trevas. E isto me remete também a observar
que existe alguém que é interessado numa cegueira espiritual em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que ele é o diabo. Ele é aquele que gosta de falar meias verdades. Ele pega a luz da palavra e ele distorce. A Bíblia conta a história de Jesus Cristo quando ele foi para o deserto e ali, durante os seus 40 dias, no final ele teve fome. E foi naquele momento que o inimigo veio usando um pretexto da palavra de Deus, porque não era um texto específico, mas era um pretexto, e começou a lançar desafios, dizendo: se você é filho de Deus, mais uma vez, tocando naquilo que o homem mais gosta de ser, prepotente, naquilo que o homem mais gosta de se sentir realizado, dizendo: eu tenho poder, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, e os fins justificam os meios, que é tudo o que nós queremos para justificar aquilo que nós queremos fazer. E Jesus Cristo olhou e disse para o diabo: não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Note, a palavra de Deus é o verbo que lança a luz. Mas não é somente um verbo que lança a luz, mas é um verbo providencial. Porque quando nós temos o discernimento de que o nosso Deus, ele é tão poderoso, do qual a nossa mente humana, a pequenez da nossa mente humana, é incapaz de quantificar e calcular o tamanho do poder de Deus, mas quando nós percebemos que o nosso Deus, com uma só palavra, criou o mundo e determinou todas as coisas, logo a palavra de Deus é mais do que suficiente para todas as carências da minha vida. Deus é providencial. O mesmo Deus que diz haja é o mesmo Deus que continua fazendo o acontecer em nossas vidas. O que podemos fazer neste momento é observar e confiar na sua palavra. Porque sim, existe alguém extremamente interessado na sua cegueira emocional, existe alguém interessado na sua cegueira espiritual, porque nas trevas, meus queridos, não há muito o que fazer. As trevas é extremamente limitante. Nas trevas, o que há nas trevas? Medo de que alguma coisa ruim aconteça, incerteza, impossibilidade de enxergar o futuro, incapacidade de enxergar além das limitações físicas. Já parou para imaginar, tentar se relacionar com Deus, com aquele que olha no escuro? Quem é que está aí? De quem é essa voz? Quem é que está falando? Lembro uma história de um alpinista que um belo dia ele foi, segundo essa história, ele subiu um monte e, por incrível que pareça, ele mesmo com a sua grande experiência que ele já havia forjado de subir em Alpes e subir em montanhas, ele calculou errado o horário e ele se viu pendurado. Já estava quase acabando o dia, ele não conseguiu subir no topo o suficiente e ele percebeu que lhe faltou materiais necessários. Segundo essa história, este homem tentou buscar uma solução. A primeira solução que ele fez foi gritar. Como era aquele alto de um grande monte, aquela coisa toda, o seu grito se transformou num grande eco, no qual, talvez, se alguém ouvisse, não sabia de que direção viria. E ele gritando, desesperado, e percebendo as copas das árvores, percebendo o cair do sol, sabendo que havia quebrado uma peça importante, ele não podia nem subir o suficiente, nem descer, caiu a noite gelada, fria, os pássaros noturnos. Ele já sabia que gritar não era mais a solução, quando veio o forte nevoeiro da madrugada, juntamente com aquela escuridão tão absurda,
no qual ele entrou em profundo desespero. E em seu profundo desespero ele começa a clamar: Deus, tem misericórdia de mim, se o Senhor existe, me salva, eu quero voltar para casa. E aquele clamor, aquele coração acelerado, aquela tristeza, aquele desespero em face à morte, sabendo que talvez a probabilidade de ele sair vivo dali não seria muito pequena, quando no silêncio do seu desespero, nas suas angústias, ele ouviu uma voz tranquila e suave que dizia: corte a corda. Quando ele ouviu esta voz no seu subconsciente dizendo corte a corda, aí ele começou a se desesperar mais ainda. Deus, pelo amor de Deus, quanto mais eu clamei ao Senhor tal, e vem essa resposta, só pode ser o diabo, e que não sei o que. Agora ele ficou com mais medo ainda, porque ele foi sugestionado que ele deveria cortar a corda. No final dessa história, uma equipe de busca foi atrás dele no outro dia e encontra ele preso nas cordas, simplesmente a meio metro do chão, de uma plataforma que estava ali naquela montanha. Simplesmente a escuridão impediu com que ele enxergasse a possibilidade de cortar a corda. Às vezes, meus queridos, viver no escuro, se relacionar com Deus, não podendo ter a certeza das dimensões da sua graça, nos leva muitas vezes a não abrir mão, a não cortar as cordas que nos amarram, para que possamos nos lançar completamente, confiantemente nos braços de Deus. E esse texto me lembra isto. Então, meus queridos, existe sim alguém que não quer que você enxergue verdades sobre você, porque a palavra de Deus tem o poder, mais do que ninguém, de fazer a gente enxergar os nossos próprios erros e nos levar para um caminho do arrependimento e transformação. Mas existe alguém que procura de todo jeito. A palavra de Deus diz que lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, diz que o Deus desse século, que não é o Deus verdadeiro, mas o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos não é somente aquele que é um ateu. Incrédulo é aquele que tem dificuldade de crer plenamente em Deus. Tem gente que crê em Deus de uma forma quebrada. Crer em Deus seletivamente, este é o incrédulo. Crê em Deus condicionalmente. O incrédulo é aquele que crê em Deus por partes. Se Deus fizer isso, não, se Deus não fez, eu não sou obrigado a crer. Ah, Deus fez, então eu acredito. Um Deus que só faz do tamanho da fé da pessoa. E Deus não cabe na fé da gente. Deus é muito mais do que a gente pode crer. Então Deus, esse século, ele tenta cegar o entendimento dos incrédulos, para que o Evangelho de Jesus Cristo, que é o que? A palavra salvadora, transformadora, não possa resplandecer sobre a vida deles. Veja, é a palavra de Cristo que traz luz para as nossas vidas. Sem a palavra de Cristo, infelizmente, qualquer outra palavra, por mais bela, por mais bonita, por mais sofisticada, filosófica, por mais composta que ela seja, mesmo que ela seja rica de poesia, esta palavra ainda nos será como uma viseira diante dos nossos olhos. Só a palavra de Deus, ela é luz, ela espalha a luz e ela nos faz enxergar além daquilo que nós podemos até mesmo acreditar. Terminando, nós, olhando esse texto, a condição desse texto fica muito clara. Só Deus tem o poder
de fazer com que coisas que não existem, trazer coisas que não existem à existência. E muitos de nós precisamos de uma das coisas mais importantes: enxergar espiritualmente, ter discernimento. Como diz aquela música do cantor cristão: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Por causa da cegueira, surdo se fez, converter-me não quis, aqui há Jesus que por mim morreu na cruz. E na verdade, meus queridos, quando nós recebemos essa luz de Deus, quando nós buscamos a Deus e pedimos para que Ele possa transformar a nossa visão, pedindo a Ele discernimento, clareza, pedindo para que Ele nos ajude a parar de olhar para os retrovisores da nossa vida e ficar preso no passado, com toda certeza nossa vida será abençoada. Eu esqueci o texto agora, mas eu lembro a citação. Há um versículo que diz: olhai para Ele e sereis iluminados. Se nós fizermos isso, com toda certeza, assim como um dia Moisés saiu lá do Monte Sinai com o rosto brilhando, porque ele ficou na presença de Deus e o seu rosto ficou brilhando por dias. Nós que olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós não teremos somente o nosso rosto brilhando, nós seremos luzes, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Todos verão que você é iluminado. Todos verão que a luz que brilha em você não é sua, mas é de Deus. E aonde a luz está, as trevas não permanecem. Aonde a luz está, é dia, tudo se faz dia. Não há como o inimigo esconder na casa de alguém que está iluminado, porque ele tem discernimento, ele sabe onde o inimigo está entrando, as brechas. E quando isto acontece, esta pessoa clama o nome de Jesus. E se tem uma das coisas que o diabo mais gosta nas trevas, porque ele gosta tanto das trevas, e as coisas que ele mais gosta das trevas, é que ele pode agir tranquilamente, porque ele gosta de agir no escuro, ele gosta de agir nos pontos cegos, ele gosta de agir nas falhas do nosso entendimento. Mas quando nós o reconhecemos, porque somos iluminados, temos a percepção da palavra de Deus, o Senhor Deus é a luz que está conosco todos os dias, porque Ele mesmo diz que eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, nós olharemos e vamos ver: Satanás, sai daí, já te vi há muito tempo. Quando Satanás é revelado, quando Satanás é indicado, declarado, denunciado, irmãos, ele não permanece no lugar, porque ele gosta de agir no escuro. E porque ele sabe que se ele estiver sendo exposto, nós vamos clamar o nome de Jesus, e ele terá que obedecer o nome de Jesus. Ele não obedece o meu nome, ele não obedece o tempo de igreja que temos. Ele não respeita se você é filho de crente ou filho de pastor, o quanto tempo você serve ao Senhor. Ele não respeita nada disto. Mas se você declarar que o nome de Jesus tem poder, e se você denunciar Ele nas áreas que Ele estão escondidas na tua vida, você estará repreendendo Ele em nome de Jesus, estará resistindo o diabo, e o diabo fugirá de vós. Porque a luz, como Jesus Cristo disse, a luz tudo revela. Ninguém pode se esconder à luz do dia. Ninguém. Por isso nós somos convidados a simplesmente buscar ouvir esta voz de Deus. Então permita que a luz divina penetre em cada área da sua vida, trazendo clareza e direção. E nós podemos começar hoje mesmo, simplesmente abrindo-se para que esta palavra ilumine os nossos corações e permitindo com que Deus nos guie cada passo, a cada momento. Como o próprio
salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos agora. Eu não sei qual é o ponto cego de sua vida. Eu não sei também o que você pode fazer com aquilo que você acabou de ouvir. Mas sei de uma coisa: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus não age em contradição. E Deus quer nos guiar pelo caminho da luz. Ele quer iluminar os nossos passos, nosso entendimento. E o nosso coração terá paz. Nós teremos a direção que precisamos. Pai amado, nós oramos nesse sentido. A sua palavra ecoa no universo até hoje. Quando o Senhor disse, há milhares de anos atrás, haja luz. E esta palavra é mais do que uma reverberação de sons. É luz, é vida, que alcança qualquer coração que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a saber, se com tua boca confessares ao Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz declaração para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então, Pai amado, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja nos dando interpretação através da iluminação da Tua palavra. Porque, ó Deus, não podemos falar qualquer coisa, não podemos tratar ninguém de qualquer jeito. Nós temos a luz de Cristo. Quem tem a luz de Cristo sabe falar com as pessoas. Quem tem a luz de Cristo sabe ter o controle emocional, porque a luz do Senhor pervade todo o nosso ser. Por isso, Pai querido, nós somos mais sábios por causa da Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra continue nos abençoando, fortalecendo, tirando todas as trevas das nossas vidas, fazendo de Jesus a nossa luz mais importante. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.